Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor, do terceiro ano. Dando continuidade ao iluminismo, nós recorremos a esses dois filósofos, Diderot e d'Alembert. E esses foram as peças principais, a cabeça, pode-se assim dizer, da grande enciclopédia. O que significa essa enciclopédia? Era a reunião de vários artigos, várias ilustrações, que trabalhava vários assuntos. Então, olha para você ver, a Igreja Católica, até então, né, ela privava o homem de alcançar o conhecimento, né? Ela privava o homem de aproximar, ter contato com o conhecimento. E agora, com essa enciclopédia, né, os filósofos, os cientistas, os artistas e todos aqueles, os crentes e não crentes, né? Por isso que até dentro dessa enciclopédia vai entrar muitos ateus para escrever, para compor, né? E essa enciclopédia vai ser transmitida e passada para a mão do povo. Esse mesmo povo que não tinha conhecimento, não tinha acesso ao conhecimento. Então, essa enciclopédia ela foi o empreendimento mais representativo da cultura e do espírito iluminista. Foi dirigido por esses dois, Diderot e d'Alembert, na época entre 51 e 20 até 1772. E essa obra é composta por 17 volumes de texto, mais 11 volumes de ilustrações gravadas. E aí, no próximo vídeo, esse vídeo que vocês vão assistir, ele explica então o que foi o enciclopedismo, o que significa essa enciclopédia, né? E o mais interessante é quando ele explica a frente da enciclopédia, né? A gravura, né? A frente que dá introdução à enciclopédia, que a imagem representa então as trevas, no caso a intolerância da igreja, né? Que agora vai ser iluminado pela luz da verdade, da ciência, da busca pela verdade, que não é mais empreendida pela Igreja Católica, mas sim por homens comuns, homens normais, tá certo? No ano passado nós estudamos e falamos muito sobre isso. Aí, nosso texto, lá na sua página 125, fala assim, ó: o objetivo maior da enciclopédia era unificar os conhecimentos das áreas mais diversas, de modo a transmiti-los para as futuras gerações, para a atual geração, né, e para as futuras gerações. Lembrando que tudo aquilo, toda aquela ciência feita pelos antigos, né, pelos antigos filósofos, muito delas se perderam, porque a igreja, então, ela sucumbiu, formou um jeito de desaparecer com essas teorias, né? Você lembra quando o Galileu foi expressar a sua teoria e a igreja fez com que Galileu negasse a sua teoria, né? A teoria do heliocentrismo, né? Então, meus queridos, é uma resposta que a cultura, né, que a nobreza, né, que essa classe burguesa, quando eu falo nobreza, não, desculpa, quando a classe burguesa, ela vem dar, não só para a igreja, mas também para a política, também para o campo social, porque a partir desse momento vai se estruturar, né, com o iluminismo, vai se estruturar as novas formas de poder. Inclusive, daqui a pouco, na hora que nós estudarmos Rousseau e na hora que nós estudarmos o Montesquieu, nós vamos perceber o tanto que é e quão é presente a questão política, né, dentro do iluminismo. Nós vamos ver um Rousseau que mostra e explica o homem no seu estado de natureza, né? E nós temos um Montesquieu que vai explicar
a melhor forma ou como deveria dividir o Estado. E aí, na próxima aula da aula de semana que vem, nós vamos estudar isso. As 3 formas de poder: legislativo, executivo e judiciário, composta por Montesquieu, mas na realidade muitos filósofos antes já pensavam e estruturavam. O próprio Aristóteles já estruturava dessa maneira as formas de poder. Mas isso deixamos para a semana que vem. Então, meus queridos, lembrando que o objetivo da enciclopédia era passar, transmitir conhecimento para as gerações, fiéis às teses, né, de todos aqueles que já transmitiram e já passaram o conhecimento. Então, meus queridos, essa enciclopédia, né, por isso que eu chamo de enciclopédia das artes e dos ofícios, né, ela não é só teórica, ela é prática também, porque ela vai ensinar o homem não somente as artes liberais, mas também as artes mecânicas, né? Ela vai ajudar o homem a refletir, a pensar, né, a entender e compreender o seu contexto social e político, né? Vai perceber-se como ser autônomo e não mais subordinado à igreja, né? E mais ainda, ele vai ensinar o homem a aperfeiçoar o seu conhecimento. E aí todos esses filósofos que vai vir posteriormente, né, como Voltaire, que nós já falamos na última aula, ele também foi um grande prepulsor e colaborador para, então, o enciclopedismo. Então preste atenção neste pequeno videozinho de 3 minutos que relembra, né, um pouco daquilo que nós estudamos no ano passado, principalmente na explicação quando fala da parte introdutória do livro e a imagem tão simbólica, né, da luz da verdade sobrepondo as trevas. Esse é o objetivo, então, do enciclopedismo, de Diderot e d'Alembert, trazer à tona, trazer à luz a razão humana. Um grande abraço e fiquem com Deus. Esses homens foram responsáveis pela organização da enciclopédia, cujo principal objetivo era reunir e divulgar as ideias iluministas para o maior número de pessoas possível. Diderot e d'Alembert são organizadores da enciclopédia, uma coletânea de 35 volumes em que foram reunidos vários pensamentos liberais. Enfim, a enciclopédia foi uma tentativa de organizar a filosofia iluminista e compartilhá-la da maneira mais ampla possível. A enciclopédia tinha como um de seus principais objetivos ser um guia racional das ciências, das artes e dos ofícios. Em outras palavras, a enciclopédia pretendia fornecer os instrumentos necessários para compreender as ações humanas pelo uso da razão, e não pelas explicações religiosas, que sempre recorriam à intervenção da providência divina, ou seja, à intervenção de Deus. Eu separei a imagem do frontispício, ou seja, da folha de capa da enciclopédia. Essa imagem foi produzida por Charles Nicolas Cochin em 1772. Nessa iconografia, nós podemos perceber o aspecto simbólico dos valores que os defensores da filosofia iluminista queriam passar para o resto do mundo. Veja bem, temos uma mulher presente no centro da imagem. Ela é a representação da verdade. A verdade tem ao seu redor a presença de uma luz intensa. A luz é a representação do conhecimento. Em outras palavras, a verdade e o conhecimento caminham juntos e, dessa forma, levam o desenvolvimento para o mundo dos homens. Veja também nessa imagem a presença de uma luneta, de um esquadro e de textos impressos. Eles são um símbolo da ciência e das artes, as responsáveis por dar sustentação à verdade. Ou seja, a ciência e as artes são instrumentos fundamentais para que a sociedade construa o conhecimento e, finalmente, alcance a verdade. É importante destacar ainda a presença das trevas nessa imagem.
As trevas são um símbolo da ignorância. Ignorância significa falta de conhecimento. No contexto histórico do iluminismo, as trevas representam, sobretudo, os dogmas, as verdades absolutas e incontestáveis impostas pelo pensamento religioso. As trevas se dissipam, desaparecem diante da presença da luz. Portanto, essa imagem tinha a intenção de dizer que o pensamento iluminista iria levar a luz do conhecimento e da verdade para a sociedade, libertando-a das trevas, da ignorância construída pela força das explicações religiosas e sobrenaturais. Em outras palavras, a intenção e os objetivos da enciclopédia, organizada por Diderot e D'Alembert, podem ser resumidas nesta imagem.